Muito bom dia a todos, em nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Nosso assunto continua ainda hoje com a verdade. Mudando um pouquinho falar sobre o Deus da verdade. Deus da verdade. Ele é a verdade e é da verdade. Lembrando que a verdade, ela não se contradiz a si mesma, né? Em forma alguma. Por isso que a Bíblia, conforme nós observamos Pedro escrevendo, dizendo nenhuma escritura de particular interpretação. Foram escritas por homens, sim, mas homens que receberam a inspiração de Deus, do Espírito Santo, para que então a escrevesse. Moisés, em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, ele diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Existem pessoas perfeccionistas. Deus não é perfeccionista. Salomão chegou a escrever: quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Deus fez estas coisas para que houvesse temor diante dele. Tudo que ele fez é perfeito. O torto se torna perfeito. Às vezes os homens querem, através do perfeccionismo, colocarem todas as pessoas na mesma situação, no mesmo patamar. Quem não preenche o requisito ali não pode estar com eles. Vejam bem, mas isso é o perfeccionismo humano, porque o homem não é perfeito. Deus é perfeito, então tudo o que fez está perfeito. Não pode ser acrescentado, não pode ser tirado, quer dizer, não deve ser tirado, não deve ser acrescentado, porque as pessoas às vezes tiram, às vezes acrescentam, mas o autor de todas as coisas fez tudo conforme a sua vontade, a sua perfeição. Mas então Deus não pode contradizer-se a si mesmo, a palavra não se pode. Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 6, ele, falando sobre os homens, eles, quando vão jurar, juram por alguém superior a eles. Mas Deus, quando fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Então Deus, como infalível, ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Então Deus, sendo superior, maior do que todos, ele jurou por si mesmo. E ele fez isso por duas coisas imutáveis, nas quais é possível que Deus minta. Porque ele é a verdade. A verdade, ela prossegue na sua jornada sendo a verdade, contraditada por muitos, não aceita por muitos, não crida por muitos, não reverenciada por muitos, mas ela não deixa de ser a verdade.
Então este grande Deus, mesmo estando ali diante de Pilatos, que não soube, na verdade, quem ele era, ela não deixou de ser. Se as pessoas não reconhecerem você como o que você é, você não vai deixar de ser aquilo porque alguém não reconheceu. Alguém não te compreendeu? Alguém não te ama? Alguém te odeia? Alguém quer ver você morto, ver seu fim? Você é você. É a sua essência. Então Deus, da mesma forma, Ele não depende de ninguém para ser o que é. O que é, Ele não depende de ninguém, é na sua essência. E você também não. Se você manter-se firme no propósito de Deus, não tem influência nenhuma que vai tirar você do propósito, é você quem decide. Você é quem escolhe. Você é um agente moral livre. Escolhe a Deus ou escolher o mundo? Então vejam bem, que seja todo homem mentiroso, Deus o único verdadeiro. Então nós estamos servindo a um Deus que é simplesmente a verdade. E Ele é verdadeiro. Então vejam bem, às vezes as pessoas podem falar verdades, mas Ele não é verdadeiro. A mesmo instante Ele já pode fazer algo que não é verdade. Mas Deus não. Em todo tempo, Deus continua sendo Deus. Em todo tempo, Deus continua sendo a verdade. Em qualquer situação. Ele não tem por que temer. Então, Paulo, escrevendo isso aos Romanos, ele falou isso. Seja todos os homens mentirosos e Deus verdadeiro. Ele, no capítulo 3 da carta aos Romanos, ele diz: porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Porque para que sejais justificado quando falares, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. Agora, às vezes as pessoas não aceitam o outro como ele é. Não aceita que ele seja... Ele está sujeito ao chefe, mas não o aceita como chefe, como gerente, como qualquer coisa que seja superior a ele. Ele se submete por causa da lei, mas não é satisfeito, não se submete. Às vezes as pessoas querem se submeter a Deus com medo do inferno, com medo da morte, mas não se submete a Ele como Senhor, como a verdade. Eu tenho que ir fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, o cristão não é assim. O cristão tem prazer na obediência. O Salmo 1, ele deve ser sempre lembrado. Bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O cristão tem como um prazer, uma bem-aventurança, um estímulo, seguir a Deus. Amar, obedecer às suas instruções. No que é verdadeiro estamos, como diz João. Ele tem convicção da verdade e ele ama a verdade, como já temos falado.
Agora, o Deus da verdade, ele deve ser louvado, exaltado, glorificado, amado, reverenciado. Porque ele é a rocha, cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça, ele é justo e reto. Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido a teus servos este bem. O que o Senhor tem prometido a mim, a você, a todos nós? Ele não valha? Céus e terra hão de passar, mas minhas palavras jamais. Se esta promessa tem sido colocada no seu coração da vida eterna, da liberdade, da alegria, do gozo, ela não vai falhar. Ela não pode falhar. Porque as palavras do Deus da verdade, elas são verdadeiras. E tudo que Jesus falou é verdade. E se eu apenas repito as palavras de Jesus, não são as minhas, porque eu sou um homem, eu posso falhar, dizer uma coisa. Então, nesse quesito da vida eterna, não cabe o eu acho, eu penso. Não, o que Jesus disse e pronto. Ele já deixou tudo prontinho para que nós cumpríssemos as suas ordenanças. Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido a teu servo este bem. Ele tem prometido-nos estar conosco, aonde quer que fosse. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E se ele esteve com os nossos amados irmãos, nos seus momentos de privações, de dificuldades, de perda materiais, até mesmo dessa vida natural, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele está comigo, está contigo, irmã. Sinta ele, juntinho de você, nos seus momentos alegres, felizes, festivos, em que você se expressa alegria, salta, pula, dá glórias a ele. É próprio do cristão se alegrar na presença do Senhor com liberdade de espírito, glorificando a Deus, louvando a Deus, com tudo que você fizer, seu trabalho, sua alimentação, no seu passeio e principalmente na hora da adoração. Salte de prazer, salte de alegria, pois o Senhor é bom e Ele cumpre as promessas feitas, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. Ele é tudo em todos. Ele é o nosso Salvador, nosso curador. Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Nele sim, nós devemos depositar toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança. Não é só podemos, devemos. Muitas pessoas confiam em carros, cavalos, cavaleiros, mas diz o salmista, nós faremos, porém, menção do nome do Senhor. Porque Ele é a rocha, cujas obras são perfeitas. Ele é simplesmente o Todo-Poderoso, o magnífico Criador de todas as coisas. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Olha, Deus, Ele é o Todo-Poderoso para cumprir a sua promessa, tanto para com aqueles que lhe obedecem, tanto para com aqueles que transgridem os seus mandamentos. Ele fará todas essas coisas. Então Deus é o verdadeiro, porque Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus da misericórdia e da compaixão. Então, meus amados e preciosos irmãos, você tem lutado para
ser verdadeiro, viver uma vida verdadeira, um cristianismo verdadeiro, sem idolatria? Você tem lutado para estar nesta verdade. Deus honra a tua fé. Te abençoe. Nesta hora, em outra hora, em todo momento, em todo instante, Ele jamais te deixa. Um abraço a todos. Que esse dia seja simplesmente um dia maravilhoso para todos, com saúde no corpo, na alma e no espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado tudo que você fizer, aonde você pisar. Amém.